Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal aberto da TV, canal 126, TV aberta, ou pelo canal 85 da Sky, mesmo aqueles que nos veem também pelo YouTube, não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas também outros irmãos que nos assistem, que acompanham nossos programas, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o assunto de recursos da graça, logo depois da nossa vinheta. Irmãos, nós falamos na semana passada sobre um assunto que no nosso meio é bastante comum, é bastante comentado, os irmãos já têm uma certa experiência, que são os recursos da graça. Não é? Lá no começo nós falávamos também meios de graça, recursos da graça, que é a mesma coisa. Repetindo aquilo que nós falamos no programa anterior, nos programas anteriores, as pessoas às vezes dizem, mas vocês criam frases que não estão na Bíblia? Sim, claro. A expressão, a frase, recursos da graça, não está na Bíblia. Mas nós estamos falando de um assunto que está dentro da Bíblia. Ou seja, o que nós chamamos de recursos da graça são aqueles meios através dos quais a graça do Senhor pode se revelar, a operação do Espírito Santo pode se revelar, ou seja, são recursos que nós usamos e que a palavra ensina para que nós tenhamos essa operação, para que nós provoquemos essa operação do Espírito Santo no nosso meio. Por isso, nós então criamos essa expressão puramente como uma forma didática de fazer os irmãos entenderem isso. Porque quando se fala de graça, nós estamos falando da operação do Espírito Santo. Na semana passada nós falamos sobre jejum. O que é o jejum? Qual o jejum que agrada a Deus? Como é que é feito o jejum? De que forma? Nós explicamos isso porque o jejum é um recurso da graça. Você usa o jejum para que a graça venha até você, para que o Espírito Santo opere na sua vida. Isso está na Bíblia, como nós falamos no programa passado. Mas outro elemento importante, e foi uma grande experiência nossa, e que também está na Bíblia, a Bíblia ensina, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão, é o texto que vocês vão ver aí colocado no rodapé da televisão para depois vocês meditarem. A madrugada é um período muito importante para a igreja e as igrejas têm muita experiência com a madrugada. No início, no nosso meio, havia aquelas experiências com vigílias, ainda temos, né? As vigílias ainda acontecem, mas com o passar dos anos, nós colocamos, por orientação do Senhor, os cultos pela madrugada. Foi uma orientação do Senhor, as igrejas orarem pela madrugada. Há irmãos que não podem participar do culto à noite, às vezes tem um compromisso de trabalho, às vezes no culto da noite, prefere às vezes então vir a esse culto pela madrugada ou fazem um propósito diante do Senhor para um preparo, fazendo um período de oração pela madrugada junto com o jejum ou intercalando com o jejum e a oração pela madrugada. É um momento especial, é um momento onde a igreja, na comunhão, naquele silêncio ali da madrugada, ela se coloca diante do Senhor para buscar o Senhor, para apresentar a sua necessidade,
para clamar ao Senhor, orar pelas suas necessidades. Sem dúvida, é um momento muito interessante. E nós usamos esse período da madrugada como o recurso da graça, aquilo que o Senhor permite, aquilo que o Senhor nos dá para irmos aos pés do Senhor. Nós sempre falamos, e há isso desde o começo, nós aprendemos com os outros pastores, desde o início, pastor Jonas, pastor Barros, pastor Gedeuti e outros pastores do início, que eram extremamente envolvidos com os cultos da madrugada, e eles costumavam dizer que o culto da madrugada tem um segredo, é um momento especial, tanto que hoje o Senhor tem orientado que as igrejas participem dos cultos pela madrugada, que haja intercessões pelo culto da madrugada. Por exemplo, o grupo de intercessão tem que ter lá o momento de ir pela madrugada para interceder pelo dom, pelos dons espirituais, pelo aperfeiçoamento dos dons espirituais, né? do dom na vida de quem é usado. Não é que o dom ele já é perfeito, porque aquilo que é do Espírito Santo é perfeito, mas na vida do servo, na sua experiência, então ele vai à madrugada, ele intercede por isso, para que o Senhor esteja dando a ele, aperfeiçoando, né, a instrumentalidade dele com relação ao dom. Isso é muito importante. Os grupos de intercessão têm muita experiência com relação a isso, junto com o jejum. A madrugada é aquele momento que a igreja, naquele silêncio, né, ali ela busca o Senhor, e as experiências são assim impressionantes. Muitas vezes, porque é um momento, você acorda, é um momento, né, onde você vence toda aquela tendência sua daquilo que seria, não pelo cansaço, mas às vezes é mais cômodo ficar, é mais cômodo não acordar naquele momento, mas você vence aquilo, é como se você estivesse apresentando aquilo até como um sacrifício diante do Senhor. E as experiências são de uma maneira impressionante. Eu disse, como os outros, falei sobre os outros, vamos falar sobre também outras formas, outros recursos da graça com relação à madrugada, e você vê que certas coisas acontecem e ali na madrugada você tem uma experiência, às vezes, de ministração do Senhor, que é algo extraordinário. Eu me lembro de um caso, quando um irmão, era até um pastor, ele se levantou de madrugada. Quando ele se levantou de madrugada, que ele se preparou para ir ao culto na igreja, ele trocou de roupa, quando ele estava lá calçando o seu sapato, de repente, na porta entrou um anjo e começou a cantar um hino. E ele ficou parado, pegou o papel e o hino, e o anjo ia cantando, ele foi anotando, foi um dos louvores mais belos que nós temos hoje com relação ao clamor, porque foi um louvor falando do clamor pelo sangue de Jesus. Foi uma experiência extraordinária, tão maravilhosa, que um certo dia nós estávamos numa reunião de escola dominical, e o Senhor havia uma irmã que estava muito doente, e o Senhor deu um dom, falou que naquela escola dominical ele ia operar um sinal de cura. Nós sabíamos que era com relação àquela irmã. E o sinal era o seguinte: ele ia enviar o anjo que um dia visitou a casa de um servo e deu a ele um louvor. E nós íamos cantar naquela escola bíblica esse louvor. O irmão que entregou o dom não sabia da experiência do dom. E nós cantamos um louvor, que era um louvor de clamor, e Deus operou uma coisa notável
naquele culto de escola bíblica. E depois o irmão que não sabia, outro pastor que não conhecia o irmão que teve o dom, falou: olha, você falou aquele dom, mas quem escreveu esse louvor fui eu, e realmente aconteceu exatamente como você falou. Eu acordei de madrugada para ir ao culto e eu vi o anjo entrar e cantar esse louvor. Foi uma coisa extraordinária. A madrugada, ela tem segredos. Há momentos especiais na madrugada. Outra experiência, para vocês entenderem o segredo da madrugada, como a própria palavra diz, aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Eu estava um dia no meu consultório e um irmão chegou. Ele estava muito aflito, porque no outro dia ele tinha uma audiência com o juiz, um problema dele, uma causa dele lá complicada. Mas ele era muito simples, muito assim, humilde, né, pobre. Ele foi me perguntar: Amadeu, você não pode ver com alguém, algum advogado que pode me acompanhar amanhã, porque eu vou nessa audiência, eu não tenho recurso nenhum, não tenho advogado, não tenho nada. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei quem vai me defender, eu não tenho como pagar um advogado. Você não tem alguém na igreja que podia me acompanhar? E na hora eu realmente não lembrei de ninguém, as pessoas são muito ocupadas e tal. Tentei ver para ele, eu vou pensar, mas realmente eu não consegui. E eu falei: olha, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que o Senhor envie, não é, um recurso para você. Muito bem, vai ser amanhã e tal. Eu tentei alguma coisa, mas não consegui. No outro dia, a audiência dele ia ser 2 horas da tarde. No outro dia, lá para as 4, quase 5 horas da tarde, ele aparece no consultório. Aí ficou lá e a moça me avisou, aí eu recebi e ele estava sorrindo. Falei: o que aconteceu? O que houve? Ele disse: Amadeu, aconteceu uma coisa estranha, eu vou te dar o testemunho daquilo que aconteceu. Eu falei: o que houve? Eu fui para a audiência, não tinha ninguém para me acompanhar, eu fui sozinho. Sentei lá naquele banco esperando que eu fosse chamado. Aí chamou as primeiras pessoas, e eu fiquei por último. Quase no momento de eu ser chamado, faltando alguns minutos, entrou pela porta do corredor um varão. Esse varão veio e sentou do meu lado. Eu percebi que ele era um varão celestial. Ele sentou do meu lado, tocou no meu braço e disse: fica tranquilo, eu vou entrar com você. Veja uma coisa que aconteceu, Amadeu, antes, né? Hoje, eu fui à madrugada hoje. Eu fui à madrugada, chorei muito pela madrugada, e pedi ao Senhor que tivesse misericórdia, eu não tinha recurso, mas olha, foi uma madrugada onde eu só fazia chorar, ali aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, não sabia o que aconteceu. Pois bem, então eu fui para essa audiência. Quase na hora de eu chegar, então, esse varão sentou do meu lado, tocou no meu braço e disse: não se preocupe, eu vou entrar com você. Aí eu fui chamado, eu entrei sozinho, mas o varão entrou comigo. Ele sentou do meu lado. Eu percebia, não é, que se fosse, ele nem podia entrar, eu percebi que só quem via o varão era eu, eles não estavam vendo. Ele estava comigo. Aí o juiz pegou o processo, foi folheando o processo e tal, tinha um promotor assim, o juiz e o promotor. Ele olhou para lá, olhou para cá e eu esperando. O juiz olhou e disse: mas esse processo é sobre o quê? Aí rodou para lá, rodou para cá, perguntou o promotor também não sabia. Eu digo: olha, eu não estou entendendo nada desse processo aqui, nem sei para que isso aqui e tal. Fechou o processo, digo: vamos arquivar isso aí, o senhor está dispensado. E eu levantei, não falei nada, não me perguntou nada, levantei. Quando eu saí, a porta fechou, aquele varão foi embora e se despediu de mim com a paz do Senhor e foi embora.
Que coisa interessante. Uma ministração de anjos provocada por aquele período de oração pela madrugada. Quando nós falamos de recursos da graça, nós estamos movendo a graça, uma forma de se mover a graça para que aquilo aconteça. Ou seja, o que é a graça? A operação do Espírito Santo. As experiências que nós temos hoje, a igreja tem tido essa experiência. Por exemplo, os grupos de assistência, nós temos essa condição que o Espírito Santo nos deu quando, por revelação, o Senhor criou os grupos de assistência. E os pastores fazem isso, nós todos fazemos, eu fazia isso nas minhas igrejas, pegar um grupo de assistência para cada dia da semana, ser responsável pelo culto profético. O que é o culto profético? Todo mundo sabe. Vai chegar a hora, nós vamos falar sobre esse assunto aqui também, sobre o culto profético. Mas o culto profético, no início, o Senhor revelou que é aquele culto que o Senhor programou na eternidade. Nós temos que alcançar aquilo que é o profético. O pastor Gedutil costumava dizer que o culto profético de amanhã começa quando termina o culto de hoje à noite. Terminou o culto de hoje à noite, já começa o culto profético do outro dia. E nós sempre orientávamos o grupo de assistência daquele dia. Por exemplo, terça-feira é o grupo de assistência A. Então, nessa terça-feira, o grupo de assistência responsável pelo culto à noite vai à madrugada. Vamos fazer o período nosso pela madrugada. As experiências eram maravilhosas, coisas impressionantes. Nós tivemos o grupo de assistência ia pela madrugada, a maioria, alguns voltavam, dormiam de novo, tinham sonhos. Outros iam para o trabalho. Eu me lembro de uma irmã que ela trabalhava no banco, ela era auxiliar de assessora de gerência. Todo culto profético que essa irmã participava, ela tinha dons, de uma profundidade incrível. E eu pergunto, como é que você tem tempo de pastor? No meu banco, eu tenho um horário de café. Eu vou à madrugada, faço meu período da madrugada, clamo, intercedo, e quando eu chego no meu período lá do café da tarde e tal, eu entro no banheiro, mas vou escovar meus dentes, ali eu faço, ali eu me ajoelho, é o dia do meu grupo de assistência responsável pelo culto profético. Nunca o Senhor deixou de me dar um dom. E eram dons incríveis, maravilhosos. Me lembro de um dom que uma vez foi entregou o dom. Pastor, há uma senhora que veio de ônibus, ela vai saltar no ponto aqui, vai entrar aqui hoje. Mas ela vai entrar aqui porque o Senhor mandou ela sair, ela desembarcar do ônibus e entrar na igreja aqui hoje, que o Senhor quer dar uma experiência a ela. Terminou o culto, contava o dom, estava aquela senhora chorando ali. Mas coisas maravilhosas. Os grupos de assistência tinham experiências notáveis no dia do culto da madrugada. E a maioria que vinha ao culto da madrugada, as experiências com dons eram incríveis. Me lembro também de uma senhora, uma serva de Deus, foi minha ovelha, não vou dizer o nome, mas ela muito dedicada, e ela não tinha dons, mas a vontade, dons. E ela me perguntou, Amadeu, eu tenho vontade muito de ser usado em dons e tal, eu participo do trabalho de senhoras, mas eu não tenho pouco. Eu digo, minha irmã, olha só, vamos usar os recursos da graça. Por exemplo, jejum, mas a madrugada, a irmã vem pela madrugada, vai buscar o Senhor e vai pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso de dons espirituais. E ela começou a fazer isso. A experiência dessa irmã com dons espirituais
Foi uma coisa espetacular, maravilhosa. Essa irmã começou a ter dons em profusão, com experiências profundas com relação a dons espirituais. Então eu costumo dizer, depois do jejum, claro, junto com o jejum, a madrugada é um segredo. Aqueles irmãos que frequentam a madrugada, eu sempre disse isso, os irmãos que frequentam a madrugada vencem com mais facilidade as suas lutas. Parece que eles são mais fortalecidos. É claro que o Senhor abençoa a todos, mas o culto da madrugada, ele tem um segredo. Qual cada um tem, você mesmo deve ter aquele momento ali, às vezes no silêncio, às vezes você vai à madrugada, você faz o seu período de oração na madrugada, você acha que o culto foi simples, não aconteceu nada, o irmão fez uma abertura, cantou ali um louvor, dois, depois passou um período de intercessão, leu um texto da palavra e tudo, mas aquele momento ali seu de madrugada, aquele momento de oração que você fez ali de madrugada, talvez intercedendo por uma necessidade do lar, por uma necessidade do filho, por uma necessidade do seu emprego, por uma necessidade da sua vida profissional, ou mesmo na sua vida estudantil, enfim, aquele momento ali realmente é um momento especial e é um dos recursos, que eu digo recursos da graça. Você usa a madrugada para que o Espírito Santo opere na sua vida. Então é por isso que dizemos, é um recurso para provocar a graça na sua vida, para que o Espírito venha operar na sua vida. Essa é uma experiência que nós temos, vivemos esses anos todos. Se você não tem, você precisa ter. E tem sido uma grande vitória para nós. A paz do Senhor, até a próxima. Nós vamos continuar falando ainda da próxima semana sobre esse assunto também de recursos da graça, meios de graça. Vamos falar sobre louvor. Como é que o louvor é também meio de graça? Nós vamos falar sobre isso no próximo. A paz do Senhor.